Agora, bora falar de saúde? Os contraceptivos são aliados das mulheres que querem evitar a gravidez. Entre as brasileiras, a pílula é a mais usada, mas pode perder o posto, porque os médicos perceberam uma mudança nos consultórios. Pacientes procuram outros métodos para não engravidar e a maioria quer fugir dos efeitos colaterais das pílulas, como mostra a reportagem de Samara Bastos. Liberdade e segurança para escolher quando engravidar. Quando os anticoncepcionais foram criados em 1960, as mulheres passaram a ter controle do próprio corpo. Na época, o medicamento foi considerado uma revolução. Enquanto para algumas mulheres a pílula é a maior aliada para evitar a gravidez, para outras, esta mesma pílula tem se tornado uma vilã. E não é porque o medicamento não faz efeito, não, mas sim pelos efeitos colaterais que ele provoca no organismo. Eu tinha muitas alterações de humor, eu fiquei muito apática e perda de libido. Eu ficava basicamente muito mal. Continuava tendo enjoos, só que daí eu comecei a ter uma leve dor de cabeça ao longo do dia. Estudos internacionais já mostraram os efeitos controversos da pílula. O mais recente, feito na Inglaterra, revelou que o medicamento está associado a um risco até 4 vezes maior de formação de coágulo sanguíneo grave, podendo provocar até um derrame. A pílula é feita com hormônios similares aos produzidos pelo corpo feminino. A composição clássica é a mistura entre o estrogênio e a progesterona. Segundo este médico, o risco mais comum dessa combinação é a trombose. Mas isso só acontece em menos de 5% das mulheres que usam anticoncepcionais. Bem menor até do que a própria gravidez. Se a gente for olhar uma mulher que engravida, a chance dela ter trombose vai de 30 até 60 casos para 10 mil. A pílula ela precisa ser usada por pessoas que têm um perfil adequado para isso, principalmente perfil clínico. Ela não pode ter fatores de risco, principalmente para a doença cardiovascular. O risco de trombose é apenas um dos argumentos para quem quer deixar a pílula de lado. Muitas brasileiras decidiram migrar para métodos contraceptivos mais naturais, sem a interferência hormonal. Nas redes sociais surgem cada vez mais grupos de discussão e alerta para os malefícios do comprimido. As 2 páginas mais populares somam quase 250 mil brasileiras que disseram não ao anticoncepcional. Oficialmente, não existe estatística de quantas estão trocando o método. Existe uma tendência hoje de, como tem muitos métodos, existem muitas alternativas, as mulheres podem optar por outros métodos, e isso é muito saudável. Os métodos mais indicados para quem não quer engravidar tão rápido são o DIU, dispositivo intrauterino, implante e injeções de hormônio. Segundo o médico, essas são as formas mais eficientes para prevenir uma gravidez. Você tem hoje anticoncepção via vaginal, que não tinha no passado, então não passa pelo estômago, não teria alguns efeitos, tem vantagens. Tem anticoncepcional pela pele, com adesivos. Tem os injetáveis, que já existiam e hoje parece que as mulheres estão voltando a querer. Então existem muitas alternativas e hoje é muito difícil uma mulher não se adequar a algum método muito eficaz. Juliana tomou pílula durante 4 anos. Há 8, se previne de outra forma. Hoje o meu único, não único, o primário método meu é que eu uso a tabelinha. O que foi determinante para ela deixar a pílula de lado foram os incômodos causados pelo remédio. Juliana tentou diversas marcas e até colocou o implante hormonal, mas para ela não deu certo. Comecei a ter enjoos a ponto de vomitar. Então eu vomitava quase que diariamente, eu tinha muito enjoo. A tabelinha é baseada em um cálculo feito a partir do primeiro dia da menstruação e o tempo do ciclo. Com isso, é possível saber os dias férteis para evitar a relação sexual. Hoje, já existem diversos modelos de aplicativos que fazem esse cálculo. Ele dá uma previsão para você já do dia que é o seu período fértil e o dia mais fértil e a duração do seu ciclo. Então é muito mais fácil, você anota e ele também tem as entradas de humor, então eu confio plenamente na tabelinha.
Foi com a tabelinha também que a Juliana planejou a gravidez. Segundo ela, na primeira tentativa já veio a Catarina. Ela foi totalmente planejada na tabelinha. No dia exato em que o aplicativo indicava, foi o dia que eu tive relação e foi o dia que eu engravidei da minha filha. Mas a tabelinha não é indicada pelos médicos. Neste caso, eles sugerem o uso de camisinha, que além de prevenir a gravidez, é a única maneira de evitar doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha ela é indicada sempre. Marcela é adepta da camisinha durante o período fértil, mas para saber se está entrando nele, ela usa o método Justice, que se baseia na temperatura corporal e no muco vaginal. Eu sei que eu estou no período fértil quando aparece muco, quando eu vejo muco. Quando o muco desce pelo canal vaginal e eu consigo coletar esse muco. Mais especificamente, quando esse muco tem alguma dessas características, que é ou ser elástico, lubrificante, transparente. Uma dessas características é suficiente para classificar esse muco como do tipo mais fértil. Com o termômetro especial, diferente do usado para medir a febre, é possível saber quando a mulher sai do período fértil. Nesse período, a temperatura chega a subir 1,5 graus. Ela precisa ser tirada em repouso todos os dias pela manhã, ou oral, ou vaginal, ou debaixo do braço, dependendo do que você quer aferir com a temperatura. Os aplicativos que ajudam a calcular o período fértil são tendência. Um deles, desenvolvido na Alemanha, já tem mais de 150 mil usuárias. Funciona assim: a mulher deve preencher os campos com as informações. A tecnologia calcula automaticamente os níveis hormonais e consegue até identificar as fases do ciclo menstrual. A principal vantagem é que esse método me dá muita informação sobre o meu corpo, que eu não tinha com outros métodos e que eu não teria se eu ficasse só em outros métodos de barreira. Então, com o gráfico que isso resulta depois de todos os tipos de muco e da progressão e regressão, você consegue avaliar como que está a sua variação hormonal. Às vezes você consegue descobrir motivos de disfunções menstruais que você tem, como por exemplo escape antes da menstruação, dores menstruais. É preciso ter disciplina ao mudar o método contraceptivo. Se a mulher não prestar atenção aos sinais do corpo ou medir a temperatura errada, por exemplo, a gravidez pode acontecer. São métodos comportamentais que têm índice de falha muito superior ao da pílula ou dos métodos hormonais. Então, eu acredito que se uma mulher ela tem algum problema com o anticoncepcional, seja uma pílula ou com outro, ela quer partir para um método alternativo, como esses métodos naturais mesmo, porque esse não inclui hormônios, não inclui nada. Então ela pode fazer, mas o risco dela engravidar é bem maior, podendo chegar até 8, 10% de falhas, isso em um nível muito bem realizado.